está o dinheiro, eu não sei, mas vou precisar de dinheiro para poder pagar. Põe as imagens da sessão de ontem. Essa aqui é a reunião de anteontem com o prefeito. Ele foi até a Câmara, se reuniu com os vereadores e a toque de caixa, eles aprovaram ontem, em primeira discussão, os super salários dos secretários municipais. Lembra daquela discussão que eu fiz ontem aqui? A partir de agora, tanto o secretário de Gestão Pública, Leonardo Carneiro, quanto a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, que tem cargos no governo do estado, que recebem salários do governo do estado, vão poder cumular com quase 20 mil reais que vão receber da Prefeitura de Londrina. O Ministério Público já tinha dado um parecer contrário lá atrás, o prefeito Thiago Amaral deu um jeito de mexer no projeto, foi à Câmara, fez uma reunião com os vereadores e ontem 14 parlamentares aprovaram. Ontem eu disse aqui, estava muito esquisito, porque nem a líder do governo, vereadora Flávia Cabral, queria falar a respeito disso, nem vereador que votaria a favor, nem vereador que votaria contra. Estava todo mundo se escondendo. Bota aqui, esperando acabar o balanço para começar a sessão extraordinária. E só foram votar isso altas horas da noite, tá? Mas eu tenho a lista aqui, bota para mim aqui. Quem votou contra, quem votou a favor. Favoráveis: Anny Moraes, Antônio Amaral, Giovanni Matos, Chavão, David Weasley, Emanuel, quem mais? Foram 14 favoráveis, tá? Votaram a favor também Marcelo Guido, Marinho, Matheus Tum, Mestre Madureira... Não, vai e volta. Aí também não consigo ler tão rápido assim, né, gente? Marcelo Guido, Marinho, Matheus Tum, Mestre Madureira e Flávia Cabral, além do Regis Choucino. Próximo agora para fechar, os 14 que votaram favoravelmente, Sidney Matias e Valdir Santa Fé. Vamos lá, próxima tela agora. Votaram contra o projeto Paula Vicente e Roberto Fu. Calma que tem mais. Próxima tela, por favor. Não votou o vereador Santão. Isso aqui eu queria entender. Porque o vereador Santão, ele estava presente. Ele não estava presente fisicamente na sessão, ele participou remotamente, tá? Participou por vídeo. Mas ele estava na sessão e não votou. Imagina um muro aqui e o vereador tá assim, ó. Não sei se vou, se fico. Lembra do Tentação do Silvio Santos? Não sei se vou, se fico. Não sei se fico ou se vou. Se vou, eu sei que não fico. Se fico, eu sei que não vou. Por que estava presente e não votou, vereador? É verdade, porque o senhor estava lá. O que a gente espera de um político é posição. Eu sou contra esse projeto. Mas, democraticamente, eu respeito quem votou a favor. Agora... não votar, vereador, é complicado, né? Aí fica muito em cima do muro. E tem uma última tela pra gente mostrar aqui, porque tem duas vereadoras que estão em licença maternidade, tá? A vereadora Michele Tomazin e também a vereadora Jessicão. Então, 14 votos favoráveis, passou tranquilamente ontem e hoje, 14h, acontece a sessão derradeira, que aí deve votar definitivamente. Como é um projeto do prefeito, aí a sanção também é praticamente automática. Vamos entender como é que as coisas aconteceram ontem e a gente foi para as ruas ouvir o povo. Ainda não? Ah, tá, já vamos mostrar a reportagem então. Peraí, só um minutinho. Eu levei um susto, porque se o projeto foi aprovado tão rápido, o projeto foi aprovado mais rápido que a gente editou o VT aqui. Não, o prefeito chegou na véspera lá, fez aquela reunião com os vereadores. Lembra daquela reunião onde o celular foi colocado numa bandejinha? Que ninguém podia entrar com o celular? E eu disse aqui, né? Tem algumas circunstâncias onde você não pode usar celular em reunião. No conclave, os cardeais não podem entrar com o celular para a escolha do Papa. Nas festinhas do Neymar, que é aquele tipo de festa... quando você chega, ele já avisa. Não gostou, põe a roupa e vai embora. E aí vieram me falar que em casa de swing também não pode entrar com o celular. Não sei, porque eu nunca fui. Mas o fato, gente... aliás, tem uma coisa que me chamou a atenção. Tinha algumas faixas lá... né? Para, por favor, essa imagem aqui. Um pouquinho mais pra cá pra eu conseguir ler a faixa aqui, ó. Tinham pessoas apaixonadas pela secretária Vivian Feijó lá. Quem será que mandou fazer essa faixa, ó? Vivian Feijó é sinônimo de compromisso e transformação na saúde de Londrina. Londrina precisa de quem cuida com o coração, Vivian Feijó. Na saúde é mais que gestão, é cuidado com amor, não rimou? Não. Então, tá muito esquisito isso aqui, porque assim, na realidade esse projeto tem endereço certo, já disse para você. Secretário de Gestão Pública, Leonardo Carneiro, que é delegado, que já recebe do Estado e vai receber também da Prefeitura, e a Vivian Feijó, que era diretora
do nosso HU Hospital Universitário, também já recebe do Estado e vai passar a receber também na Prefeitura. Então, assim, é um projeto com destino certo, né? Vamos entender na reportagem, 12h33, é o Balanço Geral, ó, botando o dedo na ferida. Passava das 8 horas da noite quando os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o polêmico projeto que permite o acúmulo salarial para secretários municipais. O debate durou mais de 4 meses e só foi aprovado depois do próprio prefeito entrar na negociação com o Legislativo. Na manhã desta quinta-feira, o assunto repercutiu entre os londrinenses, que não ficaram nada satisfeitos com o resultado da votação. Por que o cara está lá e ele tem que vir aqui ganhar 90% ainda do salário daqui, mais o salário de lá? Para não fazer nada aqui se ele está lá. Não tem o porquê disso. Não é válido. O povo tá sofrido já e está angustiado, não aguenta mais pagar taxas e salários, altos salários para esse pessoal governantes. E é por aí. Isso aí é um atraso para a nossa cidade, porque já não fazem nada, só aquele povo que está lá. É só aumentar mais gente para não fazer mais nada. Com a aprovação do projeto, 2 secretários seriam beneficiados. Vivian Feijó, que coordena a saúde municipal, e Leonardo Carneiro, delegado da Polícia Civil, que dirige a gestão pública e os recursos humanos. Aprovado por 14 votos favoráveis e 2 contrários, o projeto permite que o secretário mantenha seu salário original, pago integralmente pelo órgão por onde foi contratado, como o governo do estado, por exemplo, e receba ainda 90% da remuneração como comissionado do Executivo londrinense. Mesmo diante desta conta, o município fala sobre economia. Esse projeto ele prevê um redutor legal e esse redutor legal, respeitando o teste constitucional, ele traz a condição de realmente remunerar os secretários a um valor menor do que a remuneração padrão do município. Então, com isso, o que nós temos é a redução dos gastos públicos. Os servidores municipais chamados para cargos comissionados também poderão ser beneficiados pela regra defendida pela gestão Thiago Amaral. Um dos itens centrais da discussão aqui também é a valorização do servidor. Então, a nossa preocupação em também incluir o servidor nessa condição é justamente para valorizar o servidor municipal que está aqui na Prefeitura de Londrina. Após a sessão, a líder do prefeito na Câmara, professora Flávia Cabral, defendeu o projeto como necessário para a valorização dos servidores públicos. O funcionalismo, ele tem que receber bem, e aliás, as pessoas deveriam como um todo, mas o funcionalismo que é gestor, que administra, ele precisa. E este projeto, ele traz uma economicidade para o município, obviamente, com o apoio também da União, mas ele traz, e ele já vem acontecendo em outros municípios do Paraná. Já a vereadora Paula Vicente, oposição no Legislativo, discorda e cita que valorizar o servidor é ajudar primeiro a base e não o alto escalão. Entendo que a valorização do servidor passa pela valorização do servidor efetivo, do servidor que está na escola, que está no posto de saúde. Esse servidor precisa ser valorizado primeiro. Foi isso que eu justifiquei. Enquanto a gente não realmente valorizar o servidor público, não adianta valorizar o alto escalão, por melhor que a pessoa esteja ocupando o cargo de secretaria. O salário de um secretário municipal em Londrina é de R$ 21.900 brutos. A porcentagem de até 90% deve ser somada à remuneração integral paga pelo governo do Paraná. O Observatório de Gestão Pública de Londrina é contra o projeto e a votação e opina. É dinheiro público e o cidadão de Londrina paga imposto, seja municipal, estadual ou federal. Então, ele está sendo onerado sim. Então, não é contraproducente, é contra o princípio da eficiência administrativa você permitir esse tipo de situação. Olha, a ACIL, a Sociedade Rural e a OAB foram entidades da sociedade civil que se manifestaram a respeito da aprovação desse projeto. Repito, eu estou falando de aprovação, foi só a primeira discussão, Juliano. Alguém em sã consciência imagina que algum vereador vai mudar de posição hoje, 24 horas depois? Não vão.
Hoje, 14h, o projeto passa, mais uma vez, goela abaixo do povo, a gente vendo a pessoa ser paga 2 vezes trabalhando num lugar só, né? E essas faixas colocadas aqui, pelo amor de Deus, hein, gente? É muito esquisito. Já ninguém na tribuna e aparece uma faixa falando de alguém, né? Ai, ai, ai. Aqui, ó! Não! Volta naquela. Prepara a música de novo aí. Prepara a música de novo aí, Bob, porque eu vi aqui, ó. Fecha aqui. Adivinharam que ia tocar essa musiquinha aqui? Botaram a faixa. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Gato meu, que ninguém viu. O gato fugiu. Seu paradeiro está no escuro. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Gato meu, que ninguém viu. Fugiu, o gato fugiu. Seu paradeiro estrangeiro. Onde está o dinheiro? É triste, eu vou responder onde está o dinheiro para pagar esse super salário, tá? Naquilo que você paga de imposto. Sim, naquilo que você paga de IPTU todo ano, de ISS, quando você abre a torneira, quando você acende a luz, quando você respira, meu amigo, minha amiga. Naquilo que eu e você pagamos, tá? Infelizmente. Léo, o que é que o pessoal da Rural, da OAB, o que é que o pessoal falou a respeito de tudo isso? Exatamente, Juliano. As entidades se manifestaram, trouxeram suas notas oficiais à imprensa, divulgaram e agora nós trazemos os dizeres em ordem aqui, a CIL, SRP e também a OAB, trazendo justamente, Juliano, a interpretação desses órgãos. A CIL demonstrou preocupação com o acúmulo salarial dos secretários municipais, deve aguardar a avaliação do Ministério Público e alertou ainda, Juliano, o risco de aumento com os gastos públicos. Interpretação essa da ACIL, lembrou também, inclusive, a associação, Juliano Marcos, que cargos de alto escalão do município já tiveram reajustes neste ano de 2025. Então, que não se pode gerar efeito cascata em outros níveis da administração. Para prestar atenção, foi um alerta da ACIL para o Poder Público Municipal. Já a Sociedade Rural do Paraná, nossa SRP, se posicionou sobre essa alteração, Juliano Marcos, e reconheceu a tentativa de valorizar a função pública, mas também alertou para a necessidade de equilíbrio com a boa gestão dos recursos públicos. Para fecharmos, Juliano, a OAB Londrina criticou duramente os projetos de lei 52, que foi aquele primeiro então, e o 204, que foi o aprovado em primeira discussão ontem, que trata de acúmulo salarial e bonificação, apontaram inconstitucionalidade na proposta, mesmo com a inclusão do teto constitucional de limite. A entidade ainda afirmou, Juliano Marcos, que a medida viola princípios de eficiência e responsabilidade fiscal, não apresenta estudo de impacto financeiro e questionou a tramitação em regime de urgência, o que impossibilitou, dificultou o debate público técnico sobre o tema. Foram 3 posicionamentos e este da OAB duramente criticando então esses 2 projetos, Juliano Marcos. O rolo compressor do prefeito Thiago Amaral passou na Câmara Municipal com tudo, tá? Esmagando os parlamentares, foi o que a gente viu nessa reunião aqui, de portas fechadas, sem celular nem nada disso. Estou recebendo o cientista político Elvis Sense aqui para a gente entender um pouquinho mais do reflexo de tudo isso. O parlamento foi criado, e muito se fala disso, para ser a casa do povo, para ser a representação da sociedade. Quando a Câmara vota um projeto a toque de caixa, e a gente não consegue ter, Elvio, uma pessoa, nem a líder do governo, vereadora Flávia Cabral, quis falar ontem a respeito desse projeto, ou seja, filho feio não tem pai, ninguém defende. Quando se vota um projeto desse, e aqui ninguém é contra, tá? A valorização do servidor público, não é isso. A gente está falando de um projeto que, se a gente for levar em conta esse aspecto da valorização, ele valoriza 2 secretários municipais. Secretário de Gestão Pública, secretário de Saúde. Isso é, no mínimo, ir na contramão do que se espera do Legislativo, né, Elvio? Pois é, em primeiro lugar, boa tarde. Em primeiro lugar, o projeto foi votado a toque de caixa, isso é um profundo desrespeito e o Legislativo aceitou isso.
o Legislativo é um poder, vou falar óbvio aqui, o Legislativo é um poder independente do Executivo, precisa ser respeitado, são casas distintas, são poderes distintos, o Executivo precisa mandar projetos com antecedência para que eles sejam estudados, discutidos, analisados pelos advogados que assessoram a Câmara, que são profissionais muito qualificados, e também para que se dialogue com a sociedade e com as instituições, enfim. Então, esse é um projeto que deveria ter sido enviado com antecedência adequada para que o projeto pudesse ser analisado juridicamente e também outras questões. Por exemplo, desde janeiro, praticamente estamos discutindo em Londrina, parece que a principal pauta da cidade é salário de secretário. O que nós temos que discutir no momento adequado é o quê? Uma política salarial de valorização dos servidores. Aliás, temos excelentes servidores na nossa Câmara Municipal, um corpo técnico muito qualificado. O que nós temos que discutir é uma política salarial para o todo da gestão pública. Não casos específicos como foi esse, né? Exatamente. O que está acontecendo aqui, agora tem o recesso dos vereadores, o prefeito está acuado, de certa forma, pelo Ministério Público, e aí entrou esse projeto de última hora. E o Legislativo aceitou. Aceitou, passou em 2, 3 dias, foi recebido, passou pelas comissões e será votado. Primeira discussão e hoje a segunda. Será votado a toque de caixa, ou seja, não só é um desrespeito, como demonstra que é um legislativo fraco, sem pauta e a reboque do poder executivo. O que não mostra essa independência que você disse, Nelvi, que tem que ser característica. E a qualidade, a falta de qualidade do trabalho do legislativo. Eu vou te citar, e o legislativo precisa ter pauta própria para se ocupar de problemas importantes de Londrina. Eu vou te citar alguns. Londrina, nos últimos anos, cresceu muito menos que todas as cidades importantes do Paraná. Veja, em pouco tempo, esses nossos mesmos vereadores que votam projetos a toque de caixa, a maioria deles, eles serão candidatos a deputado. Aí, aliás, alguns deles aí até talvez não votem para não se queimar com o eleitorado, né? Ou seja, esses mesmos vereadores serão candidatos aí a deputado estadual federal. E, mais uma vez, cada um fará 5, 6, 7 mil votos e nós não elegeremos quase ninguém para a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal. Ou seja, diluiremos os votos de Londrina e a nossa representatividade ficará comprometida. Eles deveriam se ocupar de fazer a boa política, ou seja, buscar candidaturas viáveis para que Londrina pudesse ter força política na próxima eleição e, portanto, defender os interesses de Londrina. E numa pauta como essa, Elvi, ouvir a base e votar de acordo com a base. Afinal de contas, o vereador é um representante daqueles que o elegeram. Exato. E assim, transcender essas questões pontuais e discutir uma política de valorização do servidor, inclusive, obviamente, dos secretários. Veja, o Executivo já atualizou os salários de acordo com o padrão salarial do Estado, Maringá, Curitiba, etc. Por quê? Porque os secretários hoje ganham em torno de R$21 mil, mais uns quebrados, né? Quer dizer, é um salário compatível com o que ganha o secretário em Maringá, em Curitiba e em outros municípios do nosso estado. Então, essa política já foi feita. Mas o que eu defendo é o quê? Que se faça uma discussão de política salarial para todos os servidores. Por quê? Porque nós temos centenas de servidores que estão lá no dia a dia fazendo o município funcionar. E nós temos outras pautas importantes com as quais os vereadores deveriam se ocupar. Veja, esses dias eles estavam discutindo a cor da camisa da seleção. Eles estavam discutindo, por exemplo, se deveria ou não o local de distribuição de marmitas para moradores em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Quer dizer, escuta, nós estamos numa cidade, Juliano, vou te dar um dado. Londrina tem 29 mil famílias que dependem do Bolsa Família. Nós temos um número, isso dá 100 mil pessoas. Nós temos um número muito maior de pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, que são pessoas pobres que precisam de políticas públicas adequadas. Enquanto isso, nós estamos com uma pauta legislativa absolutamente inócua. Alheia à realidade. Alheia à realidade. Ou seja, é como se nós vivêssemos num municípiozinho aí de uns 2, 3 mil habitantes, aqueles onde não acontece nada. Onde você começa a discutir briga de vizinho. Briga de vizinho quando nós somos uma cidade com problemas complexos, uma cidade grande. Aliás, por falar de como nem os problemas cotidianos não são resolvidos, ainda estamos com aquele problema lá na barragem do Lago Igapó, né? Ainda o problema... Que a qualquer momento pode se romper. Ou seja... o que o Elvio está dizendo, gente, que a gente faz questão de mostrar aqui para que você, eleitor, entenda. E se você, parlamentar, estiver assistindo a gente, entenda. Nós somos uma cidade grande e, como toda cidade grande, nós temos grandes problemas e os vereadores precisam se ocupar disso e não discutir casos específicos desse ou daquele secretário. E o pior, tá?
votar contra toda a opinião pública. Eu não vi uma pessoa que viesse aqui defender esse projeto, nem o prefeito Thiago Amaral quis vir defender esse projeto. É um absurdo que a gente viu nessa história. É isso, Nelvio. Para finalizar, então, é mais uma clara demonstração de que a Câmara está cada vez mais distante da população. Com raras exceções, é uma Câmara de Vereadores muito ruim, que até agora não tem uma agenda própria, não tem uma pauta nem de fiscalização do Executivo e muito menos uma pauta própria de projetos, pautar projetos importantes e relevantes.